Olá, meus queridos amigos, eu sou Wandra Regina Júdice Costa, do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, irmã Filomena, da cidade de Garça, do estado de São Paulo. Venho até vocês para trazer mais um momento coragem, mas antes de iniciarmos eu peço que nos sigam em nossas redes sociais, ative o sininho, dê o seu joinha e receba as nossas atualizações. Então vamos iniciar a nossa lição número 12, Crítica em Nós, do livro Coragem, por Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. A lição de hoje: diante da tarefa que se te reserva no levantamento do bem comum, é justo respeitar o que os outros dizem no campo da crítica. Entretanto, é forçoso não paralisar o serviço e nem prejudicar o serviço em virtude daquilo que os outros possam dizer. Guardar a consciência tranquila e seguir adiante. Escapam da crítica exclusivamente as obras que nunca saem do plano, a maneira da música que não atrai a atenção de ninguém quando não se retira da pauta. Viver a própria tarefa é realizá-la, e realizá-la é sofrê-la em si. Censores e adversários, espectadores e simpatizantes podem efetivamente auxiliar e auxiliam sempre, indicando-nos os pontos vulneráveis e aspectos imprevistos da construção sob nova responsabilidade. Através das opiniões que emitem, no entanto, é preciso não esquecer que se encontram vinculados a compromissos de outras espécies. Encargo que nos pertença respira conosco e se nos erige no caminho em alegria, aflição, apoio e vida. Cabe a nós conduzi-lo, executá-lo, aperfeiçoá-lo, revivecê-lo. Muitos querem que sejamos desse modo, que não nos comportemos daquela maneira, que assumamos diretrizes diversas daquelas em que persistimos, ou que vejamos a estrada pelos olhos que os servem. Todavia é imperioso considerar que cada um de nós é um mundo por si, com movimentos particulares e órbitas diferentes. Sustentemo-nos fiéis ao nosso trabalho e rendamos culto à paz de consciência, atendendo aos deveres que as circunstâncias nos confiram e oferecendo o melhor de nós mesmo, em proveito do próximo. Estejamos tranquilos, porque tanto nós quanto os outros somos o que somos, com a obrigação de nos melhorar, a fim de que cada um possa servir sempre mais na edificação da felicidade de todos, com aquilo que é e com aquilo que tem. Emmanuel. Mais uma vez a mensagem de Emmanuel para nos trazer coragem para persistirmos diante das dificuldades da vida. E uma das dificuldades que nós encontramos é a crítica, né? Quem gosta de ser criticado? Eu não gosto de ser criticada, né? Mas o quanto a crítica é importante para nós. Aquela crítica que fazem por fazer, por inveja, a crítica pela crítica não é construtiva e realmente ela pode diminuir a pessoa que recebe. Mas a lição de hoje vem nos mostrar que não importa a crítica pela crítica, que geralmente aquelas pessoas que fazem críticas pela crítica são justamente aquelas que não fazem o que elas estão criticando, né? Elas não fazem o melhor, elas sabem criticar, mas não fazem o melhor. A lição de hoje é muito clara sobre isso. E o importante que nós pensamos, como é maravilhosa essa mensagem e o quanto nós precisamos refletir sobre ela, que nós não podemos desistir dos nossos objetivos quando formos alvos de crítica. Mesmo perante essas críticas, precisamos persistir com os nossos objetivos, porque os obstáculos estão aí para nós transpô-los, não é isso? Esforcemos-nos no trabalho ao bem comum. É fundamental tentar também compreender a crítica, que muitas vezes essas críticas apontam coisas que nós precisamos melhorar dentro de nós e não receber apenas pelo impacto negativo. É óbvio que, né, como eu disse, tem aquele que critica pela crítica mesmo, né? Que ele não simpatiza com o que nós fazemos, com o que falamos, com a forma que pensamos. Ele só critica
porque não gosta de nós. Mas existem críticas construtivas e é essa que nós precisamos analisar. Na verdade, precisamos analisar todas. Se nós temos a nossa consciência tranquila, se nós temos plena certeza que estamos fazendo da forma correta, então a crítica pela crítica não deve nos paralisar naquilo que nós estamos desenvolvendo. Mas, diante de uma crítica que possamos receber, então que possamos analisar essa crítica, analisar o nosso pensamento, as nossas palavras, o nosso comportamento, em que nós estamos errando, em que nós podemos melhorar. Porque, na verdade, nós sempre podemos melhorar em alguma coisa, não é verdade? Precisamos manter a consciência tranquila e realizar nossas tarefas sem sofrimento. Mesmo aqueles que nos censuram, os que nos criticam, colaboram conosco. Por isso que é fundamental, então, essa reflexão, meus amigos. E como eu disse, a crítica pela crítica, sigamos na construção de nossas responsabilidades, na construção do bem que nós somos capazes de fazer. Em todos os caminhos que escolhemos percorrer, encontraremos adversários e colaboradores. Nem todos que estão ao nosso redor vão colaborar conosco, poderão ser adversários e alguns poderão colaborar. Na verdade, nós teremos muitas vezes mais pessoas opositoras às nossas atividades do que colaboradoras, mas é importante persistir, porque a persistência vai fazer o quê? Vai fazer com que essa pessoa desista de nos impedir e de nos criticar no nosso trabalho, né? São desafios que nós precisamos superar e fazem parte da vida. Somos seres únicos, especiais, com potencialidades para fazermos sempre o melhor e sejamos fiéis então às nossas responsabilidades, aos nossos compromissos e deveres assumidos perante a sociedade, perante a família, perante a nós mesmos, perante a religião escolhida, perante as atitudes das práticas no bem. É isso que é o mais importante, perante também, principalmente, as leis de Deus. Estamos todos no caminho da evolução, uns são mais rápidos, outros nem tanto, né? Uns são mais lentos, não se preocupam em desenvolver, mas nós temos que nos preocupar em nos desenvolver de tal maneira que sejamos úteis, né? Nós não viemos aqui nessa terra para sermos servidos, mas para servir. E é claro que no caminho nós não encontraremos tantas pessoas simpatizantes com aquilo que nós fazemos. Saibamos que todos nós somos capazes de fazer o melhor para quem precisa. Procuremos ser honestos conosco mesmo, com o próximo, porque quando a crítica vier, nós saberemos lidar com este momento e vamos conseguir manter o nosso equilíbrio e conseguir agir conforme as nossas convicções. Sempre há algo, né, a repensar, a se melhorar e a buscar para fazermos àqueles que necessitam de nós. Se somos nós a criticar, nós também, né, precisamos nos vigiar se estamos fazendo crítica pela crítica ou se nós estamos querendo auxiliar alguém. Então que saibamos ter equilíbrio quando nós formos sugestionar alguma coisa para uma pessoa. É importante que saibamos valorizar aquilo que a pessoa está fazendo para que ela se sinta bem, não para exaltá-la como maioral, né? Mas como uma pessoa que está no caminho certo e dar uma sugestão de forma suave, de forma amigável, fraterna. Todos nós necessitamos de auxílio, então que nós também saibamos respeitar o outro e ter aquela crítica construtiva de forma harmoniosa e fraterna, como eu disse, né? Sempre procurando dar o melhor de nós. A nossa responsabilidade na construção do bem é muito grande, né, meu amigo? E quando nós não sabemos o que falamos, não refletimos antes de falar, nós podemos prejudicar alguém. Então é importante também refletirmos sobre as nossas palavras e as nossas atitudes.
Tem um texto de Divaldo que diz assim: nossa vida torna-se uma lição viva de correção e dignidade, sem que estejamos apontando os erros e as debilidades alheias, mas os nossos próprios erros. Então, ao invés de estarmos nos preocupando com o que o outro está fazendo, precisamos nos preocupar com o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos agindo corretamente? O que minha consciência diz sobre os meus pensamentos e minhas atitudes? Será que tudo que eu faço, que eu penso, que eu falo, está de acordo com as leis divinas? Se não estão, então é o momento de nós pararmos e repensarmos, não é? É o momento de não fazermos do jeito que os outros fazem. Se o que o outro faz nos magoa, nos fere no nosso íntimo, esse é um exemplo que nós não devemos fazer. Não podemos agir da mesma maneira que fazem conosco. Alguém pode dizer assim: eu não tenho sangue de barata, mas não tem sangue de barata mesmo. Por isso que nós somos seres humanos maravilhosos, criaturas capazes de nos melhorar dia após dia, tendo fé no nosso Criador e acreditando que nós somos capazes de fazer sempre o melhor de nós e dar o melhor de nós para o outro. E dar o melhor de nós para o outro também é pensando como nós vamos falar com o outro e agir como o outro. Não se preocupe, meu amigo, se o outro não está agindo bem com você. Se preocupe se você não está agindo bem. Se você não está agindo bem, esse é o momento de melhorar. Esse é o momento de repensar a própria atitude, porque cada um é responsável pela sua evolução espiritual. É claro que nós temos o livre-arbítrio e Deus nos dá o nosso tempo para nós nos tornarmos melhores. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus, e o tempo de Deus urge. Então é necessário, repensarmos que se nós estamos numa fase de transição planetária rumo ao mundo de regeneração, então nós também precisamos pensar na nossa regeneração interior como um ser completo, capazes de analisar os próprios atos, de analisar os atos alheios, sem julgar, sem preconceito, sempre buscando dentro de si a sua melhor centelha divina. E é isso que nós precisamos exercitar dentro de nós. Eu peço a Jesus que Ele esteja sempre com vocês, auxiliando em suas dificuldades, também nas dificuldades de todos aqueles que têm para se relacionar conosco, Que nós possamos ter um relacionamento mais afetuoso com as pessoas e que as pessoas também possam sentir em nós que somos pessoas afetuosas, dignas também de sermos seus amigos e eles serem os nossos amigos, Que possamos cultivar mais amigos do que inimigos e que possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e pensar: eu não tenho nenhum inimigo, eu não me sinto inimiga de ninguém, Isso é muito importante. E como eu disse, se for para fazer uma crítica, pela crítica, silencie e repense, porque é muito melhor silenciar do que depois repensar no que falou, que magoou um coração. Que nós não sejamos aquele que magoa o coração alheio, Se o nosso coração está magoado, oremos a Deus e peçamos a Ele que nos dê força para superar essas dificuldades que ainda temos dentro de nós. Que Jesus esteja sempre com vocês, abençoando e amparando em todas as suas necessidades. Paz e bem, e um abraço a todos.